Já tinha tanta saudade, parece que já não nos vemos há um mês. Tu tinhas? Eu tinha. Eu tinha. Parece mesmo há um mês. Então nós estamos aqui novamente para louvar o Senhor. E nós hoje vamos cantar um corinho que diz assim, é muito antigo, mas é muito lindo e atual. Ele diz, satisfação é ter a Cristo. Quando nós temos Jesus no nosso coração, como nós dizemos sempre, todos os dias e em cada escola dominical, quando nós temos Jesus, nós temos problemas e temos ali os dodóis no joelhinho, mas nós temos alegria e com Jesus nós sorrimos, não é? E então nós vamos cantar este corinho que diz, satisfação é ter a Cristo. Eu sou de Jesus e por isso eu sinto satisfação. Todos de pé e vamos poder bater as nossas palminhas, todos felizes da vida. Olha, nós podemos fazer este movimento porque a nossa música é satisfação é ter a Cristo. É ter assim, está bem? Estamos todos a cantar? Vamos todos cantar. Para eu não me sentir sozinha, eu quero ouvir o barulho daí. Assim todos, vá, palminha, não estou a ouvir nada. Vamos cantar assim? Vá lá. Não. Felipe, guitarrista. Vamos lá. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. É cheio o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sem Jesus. Agora sinto Satisfação sem fim. Outra vez. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. É cheio o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Temos de ter muita satisfação com Jesus. Uma palminha todos, palminhas para Jesus todos. Palminhas para Jesus, satisfação nós temos com Jesus e estamos muito felizes. E nós temos vindo a falar sobre o Espírito Santo. Vocês lembram-se? Lembram, que eu sei que vocês são muito inteligentes e muito espertos. E nós temos vindo a falar que quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos a satisfação, que nós cantamos, não é? Esta alegria que Jesus dá ao nosso coração, temos amor, temos paz. E nós vamos cantar uma música que diz assim, só para vocês verem. Com o Espírito Santo, vamos lá todos fazer, eu sou, o que é que eu estou a fazer? Forte. Vamos cantar esta música que diz assim, e diz assim, sem o Espírito Santo, eu sou fraco. Pois é. Porquê? Com o Espírito Santo nos dá força, dá-nos força para vencer todas as coisas. O amiguinho faz-nos uma coisa feia e nós ficamos muito tristes, mas nós pedimos, Jesus, ajuda-me a ficar alegre, bem disposto e a amar. Quando não temos o Espírito Santo, nós não conseguimos amar, porque nós temos que amar e temos que perdoar
E sem Ele na nossa vida, nós não conseguimos fazer isso. Então nós vamos pedir, eu quero ter o Espírito Santo. Porque eu quero ser, façam lá todos, vá lá, forte. Sim? Então nós vamos cantar este coro que diz, o Espírito Santo eu sou forte, o Espírito Santo eu sou forte, eu sou forte, sem o Espírito Santo não, sem o Espírito Santo eu sou fraco, sem o Espírito Santo eu sou fraco, eu sou fraco. Pois é, nós precisamos mesmo do Espírito Santo, precisamos de Jesus na nossa vida e deste Espírito Santo. Então, uma vez mais, nós vamos fazer oração e vamos dizer, Jesus, vem, Espírito Santo, vem e entra na minha vida porque eu preciso desta força. Quando as notas correm mal, quando o teste corre mal, eu fico tão triste e venho tão angustiado para casa, mas eu quero que tu alegres o meu coração. E sabem como é que isto se vence? Aquilo correu mal, mas com o Espírito Santo nós vamos ter vitória, vamos ficar mais alegres, não vamos deixar que a tristeza invada o nosso coração, não. E vamos ter a ajuda de Jesus para a próxima conseguirmos mais e melhor. E nós também vamos estudar mais, sim? Mas vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ajuda a Jesus, sim? Então vamos lá. Jesus querido, meu Pai amado, Espírito Santo, obrigada porque tu és bom, tu vives, tu reinas, tu estás conosco todos os dias. Ó Jesus, vem ao meu coração, vem encher-me com o teu Espírito Santo, vem consolar-me, dá-me alegria, dá-me amor, ajuda-me a perdoar e a cada dia que eu possa ter mais satisfação, mais força, mais ânimo, vem Consolador e diz agora para Jesus, tu és o meu amigão, tu és meu amigo, tu és o Espírito Santo que me consolas e tu estás comigo todos os dias. Obrigada, fica comigo, fica conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos acreditar e nós acreditamos que Jesus ouve as orações de cada um de nós. E Ele ouviu a oração, eu já estou a imaginar do Rafael, da Carolina, tenho que dizer os nomes todos, mas são muitos.
da Duda, mais, deixa cá ver, do Matias, que ele também é pequenino, mas ele já sabe dizer obrigada, Jesus, da Raquel, da Rebeca, tantos meninos que eu sei que neste momento eles estão a ver e eles podemos dizer apenas obrigada, Jesus, vem Espírito Santo. E Jesus ouve. Sim? Sabiam? Amém. Então, nós ficamos por aqui hoje e agora nós vamos ouvir uma história, tá bem? Então lá, vamos ficar sentadinhas. Até já. Sim? Tchau. Tchau. Olá, meninas e meninos! Olá! Tudo bem? Nossa, quanto tempo! Chegou mais uma aula, mais um sábado! Quem é que tá animado aí? Eu tô. Ih, acho que eles também não. Estão! Que bom! Olha, a nossa aula hoje, vocês já escutaram, né? Já louvaram, já oraram, já fizeram a primeira oração, já escutaram o versículo do fruto do Espírito. Isso mesmo, é do fruto do Espírito. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fruto do Espírito, né, Marisília? Vamos lá? Vamos, vai ser muito fixe. Ai, qual é o primeiro, hein? O primeiro Qual que o a gente vai primeiro falar fruto que a gente vai falar? amor. Ai, é amor, né? Amor é tão bom, né? É muito bom. O que a Bíblia fala? Uma das coisas que a Bíblia fala sobre o amor, A hein? Bíblia fala sobre amor, nós pegamos um versículo que está em João 15, 12, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Olha, amar uns aos outros. O primeiro mandamento já é amar a Deus sobre todas as coisas, ó, amor. Verdade. E o segundo é amar uns aos outros. Às vezes é difícil, né? A gente ama o papai, a gente ama a mamãe, Os nossos o papai, amigos. pois a mamãe e o papai amam também seus filhos. não é? Humano, amana. Pois é, aí é fácil, né? Mas e quando a gente tem que amar aquela pessoa, aquele amiguinho Que a gente que não se dá fez, bem. que fez alguma coisa que a gente não gostou, né? Pois é. Aí é difícil. Mas você sabe que a gente consegue, não consegue? Consegue. E como é que a gente consegue fazer A isso? gente tem que pedir a Deus Pois para que é. Ele possa nos ajudar a amarmos uns aos outros. Sim, lendo a palavra, orando Sim. sempre, todo dia. Lembra que a gente comentou na semana passada? Tá sempre comentando sobre isso? Então, para a gente ter todo o fruto do Espírito, a gente precisa ler a Bíblia, exercitar, orar. E aí a gente vai conseguir aos pouquinhos Amar o próximo, amar o próximo como a nós a mesmos. nós mesmos. Sempre quando algum amigo ou alguém fizer alguma coisa que te deixe chateado, o que a gente deve fazer? A gente deve orar a Deus e ler a Bíblia. Sim, e precisa também, a gente pode se colocar no lugar dele, né? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil a gente entender o outro. E aí, quando a gente se coloca, imagina se fosse eu fazendo aquilo com ele. Como eu gostaria que ele reagisse comigo? E aí, você percebe que você percebe mudança em você. E aí você fala, não, eu gostaria que ele me desse um abraço, eu gostaria que ele aceitasse as minhas desculpas, não é? Então, quando a gente ama ao próximo como a nós mesmos, a gente consegue o verdadeiro amor, né? É o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor que não precisa de nada em troca, não é? Amém. Amém. E o que é o amor ágape? Ah, o amor ágape é aquele amor de Deus, aquele amor que você não precisa ter nada para amar o próximo. Você ama o próximo porque você ama. Ah, entendi. E não porque ele vai te dar alguma coisa. É um amor
genuíno, não é? É um amor de Deus. É um amor muito bom, Amém. muito bom. E agora, hein, Maria Cecília, a gente vai falar de qual fruto do Espírito? Agora a gente fala do fruto do Espírito, que é a alegria. Alegria, alegria! E como é que a gente fica alegre, né? É. Vamos ver como é que é? Agora a gente vai ler o versículo que nós pegamos em Salmos 28, 7, que diz: O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Amém. Olha só, no início, o Senhor, como é que lê o O início? de Senhor novo. é minha força e o meu escudo. Olha só, justamente por isso que o nosso coração se enche de alegria. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo acontecendo alguma coisa que não é bom, deixa a gente triste, a gente tem alegria porque a gente sabe que o Deus vai cuidar de tudo. Mesmo. Deus é a nossa força, Deus é o nosso escudo. E sem Ele, a nossa alegria não existe, é uma alegria muito rápida. Agora, quando a gente tem Deus, quando a gente tem Jesus, a gente confia. E a confiança traz alegria, Sim. não é? É o Espírito Santo na gente. E lembra sempre, o que a gente tem que fazer para a gente ter o fruto do Espírito? A gente tem que orar, ler a Bíblia. Pois é, só assim a gente vai conseguir ter todo esse fruto do Espírito, né? E agora, hein, Maria Cecília? Eu acho que é uma palavrinha bem pequena, É, mas ela é muito grande, muito né? importante também. Esse fruto do Espírito é a paz. E a gente viu um versículo que está em João 14, 27, que diz: Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Olha, quem é que... Todo mundo tem medo, não é? Olha, Quem já não teve medo? Mas é igual quando a gente está no colo do papai e da mamãe, não é? Ai, que a gente se sente seguro, não é? A gente acha que não vai acontecer nada com a gente, que tá tudo certo. Ai, que delícia! É assim, a paz com Jesus, aquela paz gostosa. Tá escutando? linda água. Ai, vamos fechar os olhos? Olha, que paz! E essa paz que a gente sente é a paz da confiança em Jesus, da confiança no Espírito Santo em Deus. Então, quando vocês tiverem medo, lembrem de Jesus. A gente coloca uma paz no nosso coração. Isso aí. E aí, em pouco tempo, a gente vai se acalmando e vai ficando com Jesus. Jesus vem, abraça a gente. A gente não vê, mas Ele está lá abraçando a gente e trazendo paz para o nosso coração. E agora, Maria Cecília, qual é o próximo, hein? O próximo fruto do Espírito é a paciência. Ah, paciência. Em algumas Bíblias diz longanimidade também, Sim. não é? Olha, nós pegamos o versículo que está em Efésios 4:2, que diz: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, a paciência, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente precisa ter paciência, né? Porque a maioria das vezes a gente quer logo ou responder, ou quer se irar, não é? É verdade. A gente geralmente quer fazer alguma coisa com aquilo que a gente recebeu, não é? Sim. Mas quando a gente tem paciência para esperar, a mamãe fala, vamos supor, a mamãe fala,
você tem que esperar a hora do almoço. A gente tem que ter paciência e esperar, porque é importante, não é? É verdade. Temos que esperar. Então a gente tem que aprender, tem que esperar para ir brincar, não é agora. A gente tem que esperar a hora de brincar que a mamãe e o papai vão mandar. Ou não, você tem que fazer o dever para depois ir brincar. Nós temos que pacientemente fazer, porque é tudo para o nosso bem. Pois é, pois é. Então, lembra sempre que um dos frutos do Espírito É a paciência. e quem dá isso pra gente, É Deus. pois é. E como é que a gente consegue, Maria Cecília? Orando e lendo a Bíblia. Sempre assim. E agora, Maria Cecília, vamos falar sobre a amabilidade. E o versículo que a gente escolheu para amabilidade está em Filipenses 4:5, que diz: Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha, nós temos que dar bom testemunho. E o que é amabilidade? Vamos explicar para eles? Explica você, Maria Cecília. Amabilidade é você ser amável com os outros. Quando alguém vem falar com você, quando você vai ajudar as pessoas, você tem que ser amável. Ser amável com o papai, ser amável com a mamãe, com o mano e com a mana. E também com todas as outras pessoas que também não são da sua família. E olha aqui, eu acho que tem alguma coisa aqui que pode tem. ajudar eles a saber o Sim. que é. Estão vendo? Então, é a amabilidade. Agora vocês sabem qual é. Será que eles adivinham? Talvez. Se vocês lerem Gálatas, conseguem adivinhar. Pois é. Olha, agora a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, que é a bondade. Está em Efésios 4:32, que diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, a gente tem que perdoar. Aí tá É. falando. Quando um amiguinho faz mal pra gente, a gente tem que perdoar ele. Pois é. E a gente também botou aqui para eles verem, não é? Um ato de bondade. Um ato de bondade, um ajudando o outro. Principalmente nessa época de pandemia, de doenças. Pois é, a gente tem que se ajudar, não é? A gente pode ajudar a pessoa fisicamente, mas também a gente pode ajudar em oração, Sim, isso é verdade. intercedendo pela pessoa. Porque às vezes a gente não está perto daquela pessoa, não é? É, a gente também só pode orar por ela. Isso. Aí nós oramos e pedimos a Deus por aquilo que ela precisa. Se ela está doente, se a gente sabe qual é o tipo de doença que ela tem, a gente ora, né? Sim, Pede ao Senhor para que o Senhor cure, liberte. e ajude. Amém. Fidelidade. Fidelidade é o próximo fruto. É o próximo fruto do Espírito. E o que diz aí para a gente ter uma noção do que é o... Nós pegamos em Salmos 33:4, que diz: Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Olha, Deus é fiel. Deus tem promessa para cada um de nós. Quando Ele nos fez na barriga da nossa mãe, Ele já desde lá, ele tinha as tinha promessas todas pra gente. Deus já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Mas para que tudo aconteça de forma correta, da forma que Ele quer, E da vontade dele. o que a gente tem que fazer? A gente tem que obedecer. Sim. E como é que a gente pode obedecer a ele? A gente pode seguir os mandamentos da Bíblia, ler a Pois é. Bíblia, orar e buscar a ele. Sempre lendo, porque quando a gente lê a palavra, a gente aprende. Sim. A gente aprende muita coisa, a gente aprende a ser bom com o outro, a gente aprende a falar menos, falar quando for necessário, a gente aprende a não se irar, não é? Verdade. Então, é assim. E olha, a gente trouxe também para você um bom exemplo, não é? De como é ser fiel
Olha, a fidelidade a Deus é isso. Ele também é fiel, porque ele olha por nós todos os dias. Ele é fiel, ele não traz o sol, a chuva. Então nós também temos que ser fiel a Deus. Ele não dá pra gente. O nosso ar que a gente respira, é ele quem dá isso tudo. O nosso corpo, ele quem dá pra gente. Não é? É muito bom. Deus é muito fiel. Vamos ser fiel a ele? Ah, Maria Cecília, Oi, mãe. viu? Ela foi mansa, eu não. E o que diz aí? É sobre mansidão. É o próximo fruto do Espírito, que diz em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A boa terra, não é? Sim. Então, quem é manso, quem é que não gosta de uma pessoa que é mansa, uma pessoa que é carinhosa, não é? Que tem um olhar meigo, que olha com amor para as pessoas. Por mais que as pessoas sejam agressivas e que elas não façam bem, né? A gente tem que falar com mansidão, a gente tem que ser carinhosos com essas pessoas, por mais que elas não sejam com a gente. Pois é, a resposta branda diminui o furor. Sim. Quando a gente tá manso, Diminui a raiva e a ira da a ira pessoa. da pessoa. Muito bem, é isso mesmo. E olha, não é? Sim. Viu? A mansidão. Não esqueçam disso, isso é muito importante. Agora nós vamos falar sobre o último, não é? O último fruto do Espírito. É o domínio próprio. No final das contas, o domínio próprio, ele pega quase tudo, né? É. Porque se a gente tem domínio próprio, A gente consegue ter todas as outras coisas, os outros frutos de Espírito também. juntos, Vamos ler o que pois... está escrito na Bíblia sobre o domínio próprio? Está em Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Pois é, porque nós somos do pecado, não é? Sim. Então, automaticamente, a gente está sempre fazendo coisas erradas, não Está é? sempre pecando. Pois é. E aí, quando a gente tem um domínio próprio, quando a gente busca a Deus, a gente não peca, né? Quando a gente tem domínio próprio. Então, isso acaba que a gente acaba tendo amor, tendo a paciência, A paz, a mansidão, a amabilidade. pois é, a longanimidade, a bondade, Sim. pois é, Todos os frutos do Espírito. sim, porque quando a gente tem domínio próprio, automaticamente tudo flui, né? Sim. Tudo melhora com domínio próprio. A gente também tem domínio próprio para a leitura da palavra, para a oração. A gente sabe a hora que a gente tem que ir para os cultos, para a escola dominical, quando tem que ficar também calada, escutando a professora falar. E quando a professora fala, tem que fazer o dever. A gente às vezes não está com vontade, né? É. Mas a gente sabe que é importante, não é? Que é só pro nosso bem. Pois é, então a gente bota, né? Conversa com o Senhor e fala, Senhor, me ajuda a fazer esse dever, né? E coloca no meu coração. Isso, e aí a gente consegue fazer. Isso faz parte do domínio próprio. Sim. Então, lembre-se, vamos dominar, não é? Vamos dominar esse nosso eu aqui e deixar Jesus agir. Habitar no nosso meio. Amém. Amém. Vamos? Agora vamos orar? Vamos. Ora, Maria Cecília. Oro. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela lição que nós tivemos agora na escola dominical. Abençoa os meninos que estão em casa a assistir e suas famílias. Amém. Abençoe a nossa igreja e ajude-nos a todos nós para que possamos ter o domínio próprio e todos os outros frutos do Espírito. Amém.
Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi uma aula basicamente teórica, mas na próxima aula Prática. vai ser prática e a gente também vai ter brincadeira aqui para fazer. Então, Fiquem prontos para a próxima aula. tá bom? Um beijo, Um beijo e até sábado que vem.